Olá, bem-vindo. Eu sou Carolina Marchioli, estou aqui com o Rodrigo. Hoje a gente está no mesmo set, no mesmo ambiente, aqui no nosso QG. E hoje a gente resolveu começar um novo quadro falando sobre curiosidades e generalidades sobre o mundo do mercado marítimo. E hoje a gente vai começar falando sobre um grande cemitério de navios que existe no mundo, e depois a gente foi pesquisando sobre isso e descobrimos que existem alguns lugares desse no mundo. Então a gente vai compartilhar uma notícia com vocês sobre essa triste realidade que é o destino desses navios que saem das rotas, né? Acabam não sendo mais utilizados pelos cruzeiros, né? Navios de carga, todo tipo de navio acabam morrendo nestes cemitérios de embarcações. E é uma situação muito complicada ali que a gente vê em termos não só ambientais, mas sociais, né, Rodrigo? É uma notícia que foi trazida pelo UOL já tem algum tempo, e o UOL ele tem uma página, na verdade, dedicada para falar desses assuntos, e o que é mais interessante é o que a gente vê ali em termos de impacto da globalização, né? Então, existe uma grande falácia por trás do que acontece, porque o que ocorre ali? Os países desenvolvidos, eles têm as suas frotas de navios e eles, em algum momento, precisam despejar esses navios em algum lugar, porque aqueles navios já se tornaram obsoletos. E, obviamente, eles não querem ficar com aqueles navios, no país deles, né? Na costa deles. Então, eles se aproveitam desse fenômeno da globalização, a globalização econômica, e pegam países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para despejar esses navios. E aí tem uma série de impactos, porque é um despejo totalmente irresponsável, né? Exato. São pessoas que trabalham em uma situação de quase escravidão. Essa notícia do UOL fala sobre uma cidade chamada Alang, na Índia. Para você ter uma ideia, cerca de 700 grandes navios a cada ano são despejados ali naquela região, entre cargueiros, petroleiros, porta-contêineres e até transatlânticos de passageiros, que acabam sendo desativados, desmanchados e transformados em sucata em todo o mundo. Então, essas pessoas que trabalham nessa situação de quase escravidão, trabalham 14 horas por dia, recebem menos de R$ 15 por dia para trabalhar e acabam sendo submetidas a uma situação de degradação, né, de situações de risco por conta desse trabalho. É um trabalho, um desmanche completamente manual, não é feito a utilização de qualquer tipo de equipamento para suspender, né, as peças pesadas. E essa notícia nos chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com vocês, até nessa notícia do UOL, eles falam sobre formigas humanas, justamente o quanto de trabalho é feito por essas pessoas sem qualquer condição de preservação da saúde, né, de bem-estar para esses trabalhadores. Não, o que eu ia complementar é que é um descaso completo, né, por parte dos armadores aí no caso, porque a responsabilidade deles é clara, porque eles são os proprietários do navio. Não é porque você coloca o seu lixo em outro país que você está isento de responsabilidade. Eu acho que essa consciência, ela, a gente tem que tomar noção cada vez mais dessa consciência de que vivemos em um planeta, um único planeta. E o mar também, ele é um espaço compartilhado, não é? Eu não tenho o meu mar aqui, o seu mar ali, embora existam essas regras internacionais que definam as águas jurisdicionais, né, de cada país. Mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ético, esse tipo de coisa é inadmissível. E realmente esse caso de Alang tem vários lugares, né? Isso. Tem uma ONG que a gente estava vendo também, que ela cuida de monitorar
a mão de obra que é empregada nesses lugares. Exato. Esses desmanches eles já acontecem desde 1983. E essa ONG chama NGO Shipbreaking Platform. E a gente queria compartilhar primeiro um pouco dessas imagens desse ambiente e também depois sobre essa ONG, porque ela dedica um olhar para entender esse fenômeno no mundo. Ela já mapeou alguns pontos no mundo que tem esse trabalho quase escravo. E eles se dedicam também a fazer ações de bem-estar, né, preservando a vida das pessoas nesses ambientes, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho Vamos. desse site com a notícia para você visualizar como são esses locais aí de desmanche dos navios, e depois a gente vai compartilhar também a questão dessa ONG. Então, olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui para o começo. Então, aqui o caso mais chocante realmente é o de Alang, na Índia, né? Como foi comentado. Então, aqui uma imagem do Google, uma imagem de satélite, a gente já tem uma noção. Olha o tamanho dos navios que se encontram aqui na costa, né, em relação à própria costa do país. Então, uma quantidade bem grande de navios. E é um lixão, né? Basicamente é um lixão feito pelos armadores, só que em outro país, porque nenhum desses navios, pelo menos até onde a gente viu, são navios indianos, né? São navios de outros países. Eles aproveitam a maré, quando a maré sobe, a maré desce para fazer a movimentação dos navios ali nessa região, então eles aproveitam que eles ficam encalhados, né? Então, quando a maré abaixa, aí está dizendo, eles aproveitam, né? Ficam encalhados para ter acesso aí aos navios e acaba virando aí esse tremendo lamaçal. Imagina é tipo assim, é tipo um sucatão de uma lata velha, né? Só que de navio. No meio da lama, exatamente, né? Né? E isso acaba. Então, são crianças, tem jovens crianças, uma grande maioria trabalhando nesse ambiente. Aí é um caso interessante de um navio que era um porta-aviões brasileiro, se não me engano. A notícia está um pouquinho mais para cima, falando que ele foi um navio que foi até gerou bastante notícia no Brasil na época, e ele acabou também tendo o mesmo fim de ser Sim. enviado para essa região, né? Aqui na notícia ele conta, né? O encoraçado brasileiro, em 1951, desapareceu misteriosamente no Atlântico. Então, assim, até o Brasil está nessa história, né? Isso aí. Esse porta-aviões que você está vendo aí, ele, durante décadas, foi o maior e mais famoso navio do Brasil. Ele foi um lendário porta-aviões. E é esse aí. E mais para baixo, o Rodrigo passou nessa imagem aí que qual que é o subproduto desse mercado? É justamente essas lojas de sucatas que gera muita renda, muito dinheiro para as pessoas que acabam comercializando partes de navio, né, na cidade e nos arredores. Então, acaba gerando aí outros subnegócios, né, desse desmanche, né? Bom, aí é um pouco da visão em terra de tudo que é desmanchado. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar também não sei se a gente... Isso. A ONG que faz esse trabalho, muito interessante, um trabalho belíssimo, e eles fizeram esse mapeamento desde 2009 no mundo, né, de todos os navios que já foram encerradas as suas atividades. Nesse trabalho, você vai poder ver aí a Índia, o Paquistão, América Central, Bangladesh aqui, né? Bangladesh, Oceania e África. Então, esses são os países que eles monitoraram que fazem esse trabalho de quase escravidão. Então, eles já monitoraram aí mortes, né? Uma situação de risco e que acaba gerando ferimentos e mortes entre as pessoas que trabalham
nesses desmanches, né? Então, é um assunto interessante que eu acho que vale a pena a gente compartilhar e cada vez mais a gente ampliar o olhar sobre o mercado maritimista, que vai muito além de direito, de legislação, que ultrapassa essas barreiras, muitas vezes se torna um problema global de responsabilidade social e ambiental. Imagine o quanto de óleo, de questões ambientais que são geradas ali nessas regiões de desmanche dos navios, né? Não, sem dúvida, a gente precisa conhecer o mercado, saber onde está inserido, porque é muito bonito, né? A gente vê os navios vindo para lá, vindo para cá, mas muitas vezes a gente não pensa onde esse navio vai parar. Qual que é Quando ele parar de quando ele parar de funcionar. funcionar? É, Para onde ele vai? O que que vai acontecer? é. Porque indiretamente a gente está se utilizando desses navios também, a gente depende, né, do comércio exterior para a gente poder ter acesso a uma série de coisas. Então, de alguma maneira, a gente contribui para isso também. Então, claro, a gente tem que cobrar das autoridades, dos armadores que estão à frente disso, mas também fazer a nossa reflexão de o que nós estamos fazendo para contribuir ou para diminuir esse impacto que é causado. É isso aí. E a gente sempre vai trazer alguma curiosidade, uma história, uma generalidade relacionada ao tema, e a gente convida você a sempre estar com a gente acompanhando esses temas interessantes do mundo do direito marítimo e do mundo maritimista de um modo geral. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se fica ali, toca no sininho do YouTube, ali você vai saber sempre que tiver uma novidade, você vai receber no e-mail, vai ser notificado e você vai acompanhar os últimos vídeos e notícias e acontecimentos aqui no nosso canal. Fique ligado, a gente também está no Instagram, @Marchioli Minas. A gente conta com você por lá. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.